No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Um dos maiores medos de uma empresa iniciante é em relação às finanças, uma vez que o empreendedor investiu suas economias e quer um breve retorno para que o negócio prospere. Mas como fazer que isso funcione? Acompanhe as dicas do professor José Eduardo Amato Balian e saiba como evitar problemas futuros. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa que desenvolve os mais variados tipos de cintos, que dão um toque especial à produção de homens e mulheres. Grande parte dos contribuintes brasileiros que optaram pelos parcelamentos federais, conhecidos como refis da crise, se preocupam com a consolidação desses débitos por parte da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Saiba mais sobre o assunto com o doutor Antenor Nogueira da Rocha. E diretamente de nossos estúdios, confira uma entrevista exclusiva com o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Uma grande preocupação dos contribuintes que optaram pelos parcelamentos federais através do refis da crise é em relação à consolidação dos débitos por parte da Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O assunto vem sendo muito discutido por haver uma possibilidade de revisão dos débitos incluídos no refis da crise. Ocorre que muitas vezes esses empresários, esses contribuintes, eles declararam todos os seus débitos como sendo de forma exigível pela Fazenda, sem contudo poder revisá-los posteriormente. Desistiram de processos que estavam em andamento, desistiram de revisar débitos que estavam sendo cobrados pela Fazenda para poder estar inserido, para poder estar incluído nesse plano. Recentemente, a primeira turma do STJ reconheceu o direito de poder revisar esses débitos, esses créditos tributários junto à Receita. Por quê? Porque é ilegal que se exija dos contribuintes a denúncia, a renúncia de direitos. Existe, por exemplo, o artigo 14 da Lei 11.941, que prevê a remissão dos débitos tributários. Para abaixo de R$10 mil, consolidados até 2007, dezembro de 2007. O que ocorre? Também houve uma decisão na Justiça Federal dizendo que esses débitos de R$10 mil eles devem ser aplicados para cada conta e não conjuntamente. Então nós estamos falando de 4 contas diferentes. Seria débitos tributários e não tributários na administração da Receita Federal e débitos tributários e previdenciários no âmbito da Procuradoria da Fazenda. Nós estaríamos falando aproximadamente de R$40 mil para essa remissão. A Fazenda não aplica esse tipo de conduta, não aplica esse tipo de direcionamento que a Justiça determinou. Então, os empresários hoje se sentem numa situação difícil para poder pedir essa revisão administrativamente por conta da confissão de dívida que ele assinou de forma irretratável, reconhecendo todos os créditos cobrados e exigidos pela Receita como devidos. Então, o STJ, através dessa decisão, ela permite, ela entende ser possível a revisão judicial desses créditos tributários. Por quê? Porque pode ser que não sejam mais exigíveis, pode ser que sejam declarados inconstitucionais, ou então nem sequer a Fazenda constituiu esse crédito em tempo, a gente chama isso de decadência, e não seria correto e justo cobrar do contribuinte, cobrar do empresário esse débito, esse crédito tributário já prescrito ou decaído. Ou seja, é injusto que se peça para um empresário, para poder obter um benefício de parcelamento, que ele renuncie a direito seu, como é o direito da revisão desses créditos tributários. Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O Brasil cresce. É simples. É super simples. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo apoia esta ideia. A Pequena Notável de hoje irá mostrar uma empresa que fabrica um dos acessórios que está no auge da moda hoje, os cintos. A concorrência é grande, portanto a empresa se preocupa em fabricar seus produtos com qualidade e com o maior número de modelos possíveis para crianças, homens e mulheres. Nós compramos o couro de Franca, os cardaços aqui de São Paulo mesmo, e cortamos nos balancinhos, temos o processo de colagem aqui dentro, depois montagem de fivelas, montagem de ferragem,
aperto das peças, mesa de revisão e mesa de embalagem. Para a produção dos cintos são utilizados os mais diversos tipos de materiais, sempre buscando o que há de melhor no mercado. Olha, no segmento de couro com lona, no máximo mais 2 ou 3 fabricantes que conseguem produzir com qualidade. Nós criamos modelos todos os dias, criação diária, todo dia tem 2, 3 modelos novos saindo. Por fabricar cintos para grandes marcas, a empresa tem seu espaço em muitos estados do Brasil. É uma parceria, eles têm modelos que eles querem que nós desenvolvemos para eles e tem criações nossas que nós apresentamos para eles. Você acaba de conhecer mais uma pequena notável que busca tendências e qualidade para deixar a moda cada vez mais bonita. Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país? Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Uma das maiores preocupações de empresários que possuem um novo negócio é em relação às finanças. O principal ponto para evitar problemas é ter consciência de que a conta bancária pessoal não deve ser misturada com a da empresa. O empreendedor deverá lançar todos os gastos do negócio em um plano de contas, mas como isso pode ser feito? Você vai separar justamente despesas fixas, despesas variáveis, gastos diretos, gastos indiretos. Existe toda uma metodologia. É sempre importante você conversar com o seu contador, que previamente já tem um plano de contas, e sentar com ele, acertar com ele, colocar um item, tirar um outro item, acertar detalhadamente a melhor maneira de bolar esse plano. Outro ponto importante para acompanhar o desenvolvimento da empresa é criar indicadores de desempenho. Os indicadores, eles relacionam variáveis que tenham alguma ligação econômica. Através dos indicadores, você consegue analisar a variação de uma variável, você pode comparar o seu desempenho com uma meta que você estabeleceu, pode comparar o seu desempenho com o setor que a empresa pertence. Quando um indicador apontar um problema, como micro e pequeno empresário deverá proceder? É a hora que você tem que investigar então a fundo o porquê que isso está acontecendo. Por que essa variação foi a mais, variação foi a menos. Então você tem que ir no detalhe e verificar realmente o que está acontecendo. O fluxo de caixa é um reflexo das economias diárias da empresa, como se organizar para os recebimentos futuros e saber conciliá-los com os pagamentos mensais. O fluxo de caixa é muito mais do que uma listagem de contas a pagar e receber. O fluxo de caixa tem que cruzar os valores de entrada e os valores de saída e permitir que o empresário tenha uma visão de pelo menos 30 dias para frente, uma previsão diária, né, de desembolsos, de falta de dinheiro, de sobra de dinheiro, ou seja, ele precisa saber que daqui a 15 dias, na quinta-feira, vai faltar 30 mil reais na conta, que na sexta-feira vai sobrar 10 mil reais na conta. Então, o fluxo de caixa é um instrumento gerencial, como a gente diz. Para isso, você faz uma previsão de entrada, uma previsão de saída de pelo menos 30 dias para frente, para ter a dor de barriga antes, como a gente fala. Se o empreendedor não consegue conciliar os gastos com os recebimentos, ele acabará recorrendo aos empréstimos bancários. Os empréstimos têm que ser feitos com muita ponderação, né? Com muito equilíbrio. Você está precisando desse empréstimo efetivamente para quê? É para comprar uma máquina, comprar um equipamento. Então é uma dívida boa, né? Uma dívida que vai te permitir vender mais, produzir mais, receber, lucrar mais. Você vai fazer um empréstimo para pagar uma outra dívida? Cuidado, é muito perigoso, né? Isso pode criar uma bola de neve, pode, com os juros subindo, crescendo, pode te gerar uma dificuldade muito grande. Então a primeira orientação, o primeiro estudo é você saber exatamente, bom, por que eu estou precisando desse dinheiro? Preciso realmente?
Primeiro, é muito importante o empresário montar esse fluxo de caixa para saber com antecedência de pelo menos 30 dias quando vai sobrar, quando vai faltar dinheiro. Um outro ponto importante nessa gestão financeira é ele saber o seu ponto de equilíbrio. Qual a quantidade que dá o lucro igual a zero? Qual a quantidade mínima que ele tem que vender para dar o lucro igual a zero? Uma informação importante. Uma terceira informação importante, a sua necessidade de capital de giro, porque quanto mais você produz, você precisa de mais ou menos capital de giro. Então é muito importante você saber dimensionar corretamente esse volume de capital de giro para produzir na quantidade certa, para crescer na velocidade correta. São as dicas mais importantes aí que a gente considera. Com as dicas do professor José Eduardo Amato Balian, você poderá planejar e organizar melhor seus gastos sem ficar no vermelho e acompanhar o desenvolvimento do seu negócio. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é um homem que tem uma longa história e nós temos insistido sistemicamente em todos os nossos programas, quem tem a sua história, tem o seu presente, pode projetar o seu futuro. O nosso convidado de hoje tem uma longa história à frente do MEC e é o ex-ministro Fernando Haddad. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Muito obrigado. Ministro, o senhor teve durante 8 anos à frente do MEC. Qual a sua avaliação? Olha, eu penso que o Brasil ele avançou nessa década. Eu penso que nós revertemos uma situação que vinha se verificando de queda da qualidade do ensino. Essa curva, né, foi revertida na primeira década do século XXI. Nós quadruplicamos o investimento do Ministério da Educação em educação superior, básica e profissional. E nós ampliamos muito o acesso à educação superior e à educação profissional no Brasil. Vamos dividir para que todo mundo consiga acompanhar. Quais foram as principais conquistas nessa evolução, começando pelo ensino básico? Olha, no que diz respeito ao ensino básico, sem dúvida nenhuma, a criação do Fundo de Educação Básica, o Fundeb. O Fundeb nos permitiu dobrar, para além da inflação, os investimentos por aluno da escola pública. Além disso, nos permitiu criar o Piso Nacional do Magistério. Nós mudamos a Constituição e o magistério é a única categoria profissional que tem a previsão de um piso nacional. Muita dificuldade de ser implementado, porque eu sempre lembro do Getúlio Vargas, né? Quando ele criou o salário mínimo, foram anos para todos se adaptarem, todos os empresários se adaptarem àquela lei. Mas aquela lei é lembrada até hoje. O piso nacional do magistério da mesma maneira. Ele demora a se adaptar, mas cria uma nova realidade para o professor brasileiro. Uma outra grande conquista foi a educação profissional. Sim. Qual foi essa conquista? Qual foi? Olha, até pela origem do presidente Lula, né, que ostentava o seu diploma de Senai, né, de curso técnico pelo Senai, o presidente Lula foi aquele que mais construiu escolas técnicas, mas não é uma coisa inusitada, porque se somar todas as escolas construídas até 2002, são 140. Ele sozinho, em 8 anos, entregou 214 novas. Então ele fez 1,5 vezes o que a soma dos seus antecessores. Então é um... importância gigantesca. Para sustentar uma economia que está crescendo, gerando emprego, sem educação profissional, nós não chegaremos longe. Outra coisa importante foi o acordo com o Sistema S. O Sistema S é obrigado hoje, né, Senai e Senac, a investir 2/3 da sua arrecadação em gratuidade, em cursos gratuitos para o trabalhador. O sistema vinha alterando prioridades
e vinha cobrando pelos cursos que deviam ser... Com o setor privado. Estava concorrendo com o setor privado, agora não. Dinheiro público. Exatamente, agora não. Ele está investindo em gratuidade. Então hoje aqui em São Paulo, o Senac e o Senai oferecem muitos cursos gratuitos graças a essa reforma que foi feita em 2008. Bem, daí o senhor deu mais um passo que foi na educação superior, no nível superior. Qual foi esse passo? Bom, nós duplicamos a matrícula nas universidades, tanto privadas quanto públicas. Nas particulares, em virtude de dois programas. O ProUni, são bolsas de estudo para jovens de baixa renda de escola pública, 1 milhão de bolsas concedidas desde a sua criação em 2004. Fechamos agora 1 milhão de bolsas, 1 milhão, concedidas, não ofertadas, concedidas, vagas preenchidas. O financiamento estudantil, que foi todo reformulado, só para você ter uma ideia, hoje o juro do financiamento estudantil é negativo, é abaixo da inflação, é 3,4% ao ano. Que bom, pois é. Que bom. E se o aluno for médico ou professor da rede pública, esse financiamento é transformado em bolsa, ele não paga o financiamento. Basta ele exercer a profissão de professor ou médico do sistema público. Ele deixa de pagar. Que bom. E nas universidades públicas federais, nós saímos de 150 mil ingressantes em 2002 para 302 mil ingressantes em 2010. Mais do que dobramos o ingresso nas universidades federais. Então, você veja que hoje o aluno, o estudante que faz o Enem, ele tem 3 portas de entrada. Ele tem o SISU, que é o Sistema Unificado de Seleção das Federais, das Universidades Públicas Federais. O ProUni, que são as bolsas nas escolas particulares, e o Enem, e o FIES, que é o financiamento estudantil para aquele que não conseguir nem a bolsa nem a vaga em universidade pública. Bem, a grande imprensa, o país inteiro, aponta o seu nome como o pré-candidato a candidato a prefeito de São Paulo. Sim. Pelo PT. É isso. É real? Real, né? Houve um processo intenso de debate, né? No partido, houve caravanas, né? Por todas as subprefeituras e diretórios zonais, né? E a militância e os demais postulantes compreenderam, né, que talvez o meu nome pudesse representar esse ano, com muito orgulho, o Partido dos Trabalhadores. Aí vem a pergunta: por que o PT apresenta o seu nome? Na sua avaliação. É óbvio. Olha, eu penso o seguinte: primeiro, porque eu tenho uma experiência na administração municipal. Eu trabalhei 2 anos e meio na gestão da prefeita Marta Suplicy e numa secretaria estratégica, Secretaria de Finanças, que é uma espécie de lugar privilegiado onde você olha toda a administração, né? Porque você é obrigado a liberar recursos. Claro. Então, 2 anos e meio na gestão da Marta. 7 anos e meio no governo Lula, porque eu fui em maio de 2003 para o governo Lula. Primeiro na área econômica, com o Guido Mantega, então ministro do Planejamento e atual ministro da Fazenda. E depois, por 8 anos, no Ministério da Educação, 6,5 dos quais como ministro. E depois confirmado como ministro do governo Dilma. Quer dizer, eu, além de ter participado nos 2 mandatos do governo Lula, fui confirmado para permanecer na equipe da presidenta Dilma. Então, veja só, Marta Suplicy, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff são 3 pessoas muito admiradas na cidade de São Paulo. E eu tive o privilégio de trabalhar com os 3, né, e acumular a experiência administrativa. Eu penso que toda essa experiência combinada pode resultar numa administração inovadora para a cidade. Nós trouxemos para São Paulo o êxito do governo federal, né, na área social e econômica, e resgatarmos algumas bandeiras históricas do PT na cidade, pode dar um caldo interessante aí para... Quais seriam as suas principais bandeiras, se é que se pode dizer, principais bandeiras para o município de São Paulo? Olha, quando eu falava em resgatar bandeiras históricas, o PT tem uma atuação no transporte público e na educação na cidade de São Paulo muito notada pela população. Nas pesquisas todas que eu tive contato, eu pude perceber que a população tem
as nossas administrações deixaram marcas nessas duas áreas muito fortes. Talvez pelo bilhete único, corredor de ônibus, né? Muito investimento. E também a questão dos céus, no caso da educação, vai e volta, uniforme, material didático. Então nós deixamos boas marcas em transporte público e educação pública de qualidade. E eu agregaria a questão da saúde pública, né? Nós podemos fazer e devemos fazer um bom trabalho para oferecer condições dignas para a população ser atendida, né? Tanto no que diz respeito à promoção e prevenção da saúde, quanto no que diz respeito ao tratamento para aqueles que precisam. Mas eu penso que são três bandeiras importantes que nós temos que empunhar nessas eleições com propostas inovadoras. Estão sendo formuladas nesse momento e serão apresentadas durante a campanha. Qual a sua visão e a importância da micro e pequena empresa na sua avaliação? Olha, eu sou fã tanto do empreendedorismo quanto do cooperativismo. Eu já escrevi a respeito, porque tanto o empreendedorismo de indivíduos, né, que são, né, expoentes, né, da economia, às vezes uma pequena empresa que gera empregos, que gera uma solução familiar, e o cooperativismo, quando trabalhadores se, né, reúnem em torno de um projeto comum. Eu penso que são duas vertentes que nós devemos explorar na cidade de São Paulo e fomentar. A cidade é uma cidade empreendedora e é uma cidade que também sabe cooperar quando é necessário, né? Eu sou de uma família de pequenos empresários, eu mesmo fui pequeno empresário. Eu atuei no ramo de têxtil, né? Eu tinha um atacado de tecidos com meu pai na região da 25 de Março. Tive uma incorporadora e construtora com meu cunhado engenheiro, né? Antes de atuar na FIP, na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, no sistema financeiro, também trabalhei no Unibanco, mas tive essa experiência de pequeno empresário na cidade de São Paulo. E eu pude perceber que o pequeno empresário realmente mantém essa cidade muito viva, né? Porque são milhares de pequenas empresas gerando emprego, renda, trabalho, riqueza, né? E transformam São Paulo nesse grande manancial, né, de oportunidades, de inovação, né? Então eu penso que o prefeito, naquilo que lhe compete, né, tem que estar sempre muito atento com a categoria do microempresário, do pequeno empresário, tentar atender as suas reivindicações, olhar também para os trabalhadores dessas pequenas e médias, né, micro e pequenas empresas, que muitas vezes você não consegue nem ver diferença entre quem é o empregador e o empregado, né? Nessas empresas de escala menor, há quase uma confusão entre, né, a família que muitas vezes detém o controle da empresa e os colaboradores. Então eu penso que é uma atenção que nós devemos dar, a prefeitura sempre tem que estar atenta para esses empreendimentos. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Olha, agradecer a oportunidade, louvar esse pluralismo que hoje acontece nos meios de comunicação, né? Você ter vários canais hoje, várias oportunidades de fazer uma mensagem nova chegar aos telespectadores, aos ouvintes das rádios, né? Aqueles que acompanham pela internet, o noticiário. Eu vejo mais pluralidade na sociedade brasileira e uma consolidação importante dessa cultura democrática do nosso país. Então, parabéns por essa iniciativa. Fernando Haddad, nós queremos agradecer muito a sua participação, a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!